Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou falar um pouco sobre o meu aquário, a fauna do meu aquário, né? Antes de falar do aquário, antes de falar de alimentação, de filtragem, de qualquer outro assunto, vou mostrar para vocês um pouquinho sobre os meus peixes, falar um pouco de cada peixe e por que essa combinação que eu fiz de fauna. Vamos lá, deixa eu virar aqui certinho na posição. Bom, beleza. Começar falando, basicamente esse aquário é um aquário para Kingyo, ou peixe japonês, ou peixe dourado, goldfish, tá? Eu, como eu disse na apresentação do canal, eu crio Kingyo desde de criança, né? Eu sempre criei Kingyo, mas também gosto de outros peixes, mas assim, eu não sou... nunca tive um aquário muito grande, então eu não tenho... Nunca tive um peixe tipo Oscar, ou papagaio, ou peixes de água mais alcalina, como o africano, ciclídeos, essas coisas. Então, eu sou hobbyista e minha paixão é goldfish, é o peixe japonês, o peixe dourado, tá? E aqui a gente tem, se eu não me engano, são 8, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peixes japoneses, né? 8 kingyos. Nós temos também, aqui no cantinho, um cascudo, também conhecido como limpa-vidro, né? Ele fica colado ali no vidro, comendo, na verdade, ele come, né? Ele fica ali, ele está comendo a alga, aquele limo que dá no vidro por dentro do aquário. Aqui à esquerda eu tenho 3 peixinhos que são tetra fortuna, são 3 sardinhazinhas, minha mãe chama de sardinha. Esses peixinhos vieram de um outro aquário que eu tinha um outro aquário menor de 60 litros. Esse aquário que eu tenho, na verdade, pequeno, é um aquário que eu tenho desde de quando eu tinha 10 anos de idade, ou perto disso, eu não sei, 8 anos, 12 anos, eu era moleque. E meu pai comprou um aquário grande, né? Eu tinha um aquário de 10 litros e ele me deu um de 60. E eu tenho esse aquário de 60 até hoje, então assim, é um aquário que tem aí mole 30 anos, tá? Só que com o tempo, né, como é um aquário muito antigo, ele começou a descolar um lado do vidro, começou a vazar água, e cada vez saindo mais água, eu estava com medo dele estourar e acontecer um desastre, né, de sair água para todo quanto é lado, cair o vidro em cima de alguém, machucar alguém. Então eu desativei esse aquário, comprei esse aquário um pouco maior. E esse outro aquário de 60 litros que eu tenho desde criança está guardado na casa da minha mãe, está lá como recordação. Eu não desfaço daquele aquário de jeito nenhum. Então esses peixinhos vieram desse outro aquário, né? Eu tinha um aquário menor e o de 60, como eu comprei esse grandão, montei o de Kingyo. E o de 60 ficou com os peixinhos pequenos, mas quando ele começou a vazar, eu tive que botar esses peixes aqui. Esses tetras, eles são tranquilos, eles não são peixes agressivos, né? Eles não atrapalham os japoneses em nada, né? Eles não beliscam cauda, não são chatos. Eles estão sempre ali em cardume. O bom de você manter esses tetras são geralmente cardume de 6. Eu tinha 5 desses peixinhos, mas 2 morreram. Um pulou da água, um pulou do aquário, morreu. E o outro apareceu morto, não sei muito bem o motivo, ele não tinha nada de doença, mas simplesmente apareceu morto. Então são 3 peixinhos que eu tenho aqui, que estão aí no meio dos kingyos aí. E também tem os coridoras, ou coridoras, né? Ou as cores. As coridoras, elas estão aqui no fundo, o cascudo está na frente, mas estão aqui no fundinho.
Eu tenho 4 coridoras Charlot, ou Charlotte. A Charlot é essa que está ali nadando, que são, elas são listradinhas, são cheias de listras, né? Tem umas listrinhas, então são todas rajadas, o corpo rajadinho, são bem coloridas, assim, é bem colorida, é cinza, né? Preto, cinza e preto, mas são bem desenhadas, digamos assim. E tenho aqui também outras 4 coridoras, que é a coridora azul. Eu só tenho uma aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, ela está aqui perto do filtro ali no fundo, ó. Ela está descansando ali, ó. Uma azul, ela só tem aquela aqui, ó, perto da pedra. Essa coridora azul, ela só tem uma listra, né? Uma listrinha no meio do corpo, ela aqui, ó. E ela tem um detalhe meio azulado do lado do corpo. E eu tenho 4 dessas. Aonde estão as outras? Se elas não estão aqui beirando aqui a borda da madeira, atrás dessa madeira, elas estão aqui dentro da toca. Ela acabou de entrar na toca, ó. Eu tenho uma toca aqui para elas, que é um enfeite, né? Essa toca é um enfeite. E as coridoras gostam, são peixes da família do bagre, como o cascudo também é, né? O que chamam de catfish, ou peixe-gato, né? Elas têm uns bigodinhos. Basicamente são são da mesma família, tanto o cascudo quanto as coridoras. As coridoras são conhecidas como papareia, tá? Ela está sempre no fundo, né? A coridora sempre está no fundo. Dificilmente você vai ver ela nadando. A Charlotte, elas costumam ficar nadando bem abaixo do aquário. Olha lá. Essa aqui é uma Charlotte. Ela vem, ela nada um pouquinho e desce. Mas ela fica bem aqui na parte de baixo nadando. As azuis não fazem isso, né? É uma característica de cada tipo, né? As azuis costumam ficar sempre no fundo, sempre no fundo. Quando ela sai do fundo, ela dá um disparadão no alto, vai lá na flor da água, mas é muito rápido, ela sobe e desce. Ela busca um ar lá em cima e desce. Não é sempre que fazem isso, mas vira e mexe fazem. Já a Charlot não, a Charlot ela fica aqui, né, nadando bem próximo ao fundo do aquário. Vez ou outra está em meia água. O máximo que ela chega aqui é meia água, fica aqui no meio do aquário e desce. E também, como a azul, ela dá um disparadão lá em cima e volta de vez em quando. Mas a Charlot ela é muito mais ativa, né, no aquário nadando do que as azuis, tá? E vamos falar sobre os japoneses. Eu tenho aqui da espécie do japonês alguns tipos, né? Eu tenho 2 cometas, que são os mais antigos no aquário, são aqueles maiores ali atrás, os 2 cometas ali, são os laranjinhos. Eles devem estar mais ou menos com 20 centímetros agora, né? Vou comparar minha mão ali, tem uns 20 centímetros. Os 2 cometas da ponta do nariz ao rabo, uns 20 centímetros ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Eles estão comigo já tem 2 anos, tá? Eles vieram desse outro aquário que eu tinha, que é o aquário de 60 litros. Vieram muito filhotinho para mim, bem pequenininhos, eram uma merdinha desse tamanhozinho assim, era bem pequenininho. E desses 2 anos comigo aí, mudaram de aquário, mudaram de casa, vieram do aquário de 60 para esse 140 e estão aí crescendo aí. São 2 machos, tá? Os 2 são machos e acredito que sejam irmãos, né? Que venham da mesma ninhada. Porque eu comprei os 2 juntos. Eu fui na loja e comprei esses 2 juntos, há 2 anos atrás. Junto com eles, com esses 2 cometas, veio esse telescópio aqui, esse zoiudão. Né? O nome dos 2 cometas é irmão gêmeos, né? Irmão gêmeo 1 e irmão gêmeo 2. Eles eram muito parecidos quando menores, agora já estão diferentes, o formato da cauda é diferente, um cresceu um pouco mais que o outro, mas são bem parecidos, estão sempre juntinhos um do outro ali, ó, nunca se desgarram, estão sempre coladinhos. Vez ou outra eles se separam, mas daqui a pouco estão juntos de novo. Aí tu acha, é um casal, não, são 2 machos. E junto com eles veio esse telescópio. O detalhe, o telescópio, ele veio para mim preto. Ele era preto com a barriga branca, tá?
todo preto em cima, todo preto, não tinha um vermelho, e a barriga branca. Com o tempo, não sei se por mimetismo, né? O pessoal fala, ou ele mudou de cor por mimetismo, ou ele mudou de cor por genética. Eu acredito que seja genética, tá? Possivelmente o pai ou a mãe era vermelho, ele nasceu com a cor preta e filhote preto, mas a gente sabe, quem cuida de King, quem cuida de peixe japonês sabe que o filhote ele nasce de uma cor, mas ele não necessariamente vai permanecer com aquela cor, ele pode mudar quando cresce, né? Ele vai envelhecendo, ele pode mudar a cor para a genética dominante do pai ou da mãe. Eu acredito que seja por isso. Ele mudou de cor por causa da genética, ou do pai ou da mãe, o gene dominante, ele acabou mudando de cor, não tem nem mais nenhum traço preto no corpo. O corpo dele está todo vermelho, laranja, e a barriga, que era branca, ficou vermelha também. Mas tem um fenômeno chamado mimetismo. O que é o mimetismo? O mimetismo é quando o peixe ele se adequa ao seu meio para ficar parecido com os outros animais da mesma espécie. Ou seja, quando ele veio para esse aquário, eram 2 peixes laranja ou vermelho, que eram os 2 cometas, e ele preto. Então dizem estudiosos, eu não sou biólogo, não sei, mas eu li já bastante sobre isso, dizem que para se autodefender ou para se defender, o peixe ele modifica a sua cor para ficar idêntico aos demais do mesmo grupo. Imagina num oceano, lógico, eu estou falando de aquário, mas imagina no oceano, você tem um cardume de peixes da mesma cor e um deles, né, você tem 1000 peixes da mesma cor, mas um deles tem uma cor diferente. Esse peixe de cor diferente, ele se destaca no meio dos peixes. E possivelmente um predador, um peixe maior, quando vê aquele cardume inteiro e vê um peixe diferente no meio, ele vai em cima desse peixe vermelho, ou diferente, de cor diferente. Por quê? No meio de um monte de peixe cinza tem um vermelho, digamos. Porra, ele chama atenção, é um ponto vermelho no mar cinza. E o que o peixe faz? Ele muda de cor, é o chamado mimetismo, ele muda de cor para se igualar aos demais. Tá? Então, é uma explicação também plausível, que eu não descarto, mas eu acredito muito na força da genética e muito pouco no mimetismo. Beleza? Então são os 3 peixes mais antigos que eu tenho. O japonês veio também junto com o telescópio veio também junto com os 2 cometas, tá? Então são os 3 peixes mais velhos, os 2 cometas e o japonês, o telescópio. Depois, se eu não me engano, veio a boquinha de batom. Esse peixe aqui é uma fêmea, essa aqui, ó. Por que boquinha de batom? Ela é vermelha, toda vermelha, mas tinha uma marca preta em volta dos lábios, da boca, como se fosse uma marca de batom preta. E a gente chamou ela de boquinha de batom. Só que com o tempo essa marca preta sumiu, né? E essa peixinha deve estar comigo, acho que 1 ano. Ela não tinha a mancha branca no rabo, ela está com umas manchinhas brancas no rabo, e ela com o tempo ela ficou preta, a parte da barriga dela ficou preta, depois voltou a ficar vermelha, depois voltou a ficar preta, ela mudou de cor algumas vezes, mas voltou a ficar toda vermelha. Essa é a fêmea mais velha que eu tenho no aquário. Depois dela veio a Chá. A Chá é essa peixinha aqui, que é um verde meio marrom. O pessoal fala que é cor de chá verde, né? Por isso que o nome é chá. Eu chamo de chá, mas se você for na loja, o pessoal vai falar que é chá também, chá verde. Essa peixinha é uma fêmea também. Ela veio pra mim, ela estava bem magrinha, ela estava com verme. Eu tratei o verme dela com metradonizol, alguma coisa assim. Depois eu pego certinho o nome do remédio. Inclusive eu comprei um remédio, um vermífugo, e assim que chegar eu vou mostrar para vocês. Mas ela estava com um verme, ela estava fazendo fezes gelatinosas, esbranquiçadas, e estava bem magrinha na época. Eu tratei ela, está comigo acho que 1 ano. E essa é minha xodó. No aquário inteiro é a peixinha que eu mais gosto, é o peixinho que eu tenho mais carinho. Eu acho ela uma gracinha, gordinha pra caramba, tá bem gordinha, e
E também pelo que ela sofreu, pelo remédio que ela teve que tomar, eu peguei um chamego, uma paixão maior por ela. Eu gosto de todos eles, lógico, né? São todos meus, mas essa aqui é minha xodó. E depois da chá veio a pintadinha. A pintadinha está aqui atrás, é outra fêmea. A que está atrás ali é um vermelho meio ferrugem. Essa aqui. Essa foi meu filho caçula que trouxe, o Max, meu filho Max. Ele trouxe ela para cá. Essa ferrugem, cor de ferrugem, né? É uma fêmea. Engraçado que essa peixinha não cresceu, ela não desenvolveu. Tá? Eu também dei vermífugo também para saber se ela não estava fazendo fezes, ela não estava com fezes gelatinosas. Mas eu dei um pouquinho de vermífugo para ver se era algum problema de verme ou algo parecido, mas não desenvolveu. Ela está gordinha, tá com saúde, está comendo bem. Então, assim, eu acho que é da espécie mesmo, característica do tipo do peixe que é. Né? Não da espécie, mas o tipo do king que é, ela não cresce. Ela posou aqui para foto para vocês. Ó. Come bem, come muito. A que mais come no aquário é ela e a boquinha de batom. Essa é a pintadinha. Ela é a pintadinha porque ela veio vermelha com um monte de pintinha preta. As pintinhas pretas sumiram e ela ficou com essa cor de ferrugem, um vermelho bem queimado. Depois da pintadinha, eu comprei o Red Cap, que é o boné vermelho, que é esse branquinho aqui com esse chapéuzinho vermelho na cabeça. Ele é o tipo, né, de peixe que a gente chama de red cap, que é boné vermelho realmente, né? O chapéu vermelho. Não é chapéu, porque chapéu é hats. Mas é o boné vermelho. Esse peixinho veio bem filhotinho para cá, bem pequenininho, e ele veio depois da pintadinha e já está maior que a pintadinha. A pintadinha não cresceu quase nada e ele já cresceu bastante. Esse aí era o caçula do aquário, esse red cap, esse boné vermelho. E depois do boné vermelho veio o último, que é o caçula, é o 7 cores. É esse todo coloridinho, também é um japonês. Na loja o cara falou que o tipo é 7 cores, né? Eu não sei muito bem o tipo dele em si, se é isso mesmo o nome, né? Como o cometa, o telescópio, o longtail, o fantail, né? Que é esse de rabo mais comprido, a própria boca de batom também é um fantail. Eu não sei se achar ela é meio oranda, porque ela tem uma cabecinha meio inchada. Oranda não é, porque o oranda ele tem uma cabeça bem grandona, bem inchada, bem disforme. Eu não sei muito bem também o chá, qual é o tipo dele. Mas esse último que eu comprei na loja, o cara falou que era um 7 cores. Que é esse mais novinho, ele deve na filhote, está comigo acho que uns 4 meses aqui no aquário. Ficou um mês de quarentena no aquário separado e depois veio para o aquário principal. E ele é dos mais bonitos aqui, que eu acho, né? O red cap também, esse branquinho com vermelho é bem bonito. Esse 7 cores, como ele é muito pintado, muito colorido, tem vermelho, laranja, ele é meio azulado com branco, cinza, preto, ele é muito bonito. Por isso que o nome é 7 cores, né? Parece um arco-íris. Tem um dourado ali, perto da cauda, um dourado bonito também. Então essa aí é a minha fauna. É a minha fauna do aquário principal. Eu tenho um outro aquário pequeno que tem somente peixes barbo-ouro. Vou mostrar para vocês lá. Bom pessoal, esse aqui é meu aquário no meu quarto. Quarto bagunçado. Não é um aquário, né? Uma caixa de plástico, um Tupperware, que eu acabei tendo que fazer como aquário porque, como eu expliquei, um dos meus aquários quebrou, ele rachou não, né? Descolou, e por ter descolado eu acabei tendo que improvisar. O que acontece? Esses peixes eles são barbo-ouros, né? Barbo-ouro. Por cima você consegue ver que eles estão bem coloridos, bem amarelo.
E tem também um japonês lá atrás do aquecedor. Ele sempre fica ali atrás do aquecedor, escondidinho. O que acontece com esses barboas? Eles estavam junto lá no aquário principal, junto com os japoneses. E essa caixinha era a caixinha que eu trabalhava com quarentena e com como aquário hospital, tá? Eu tenho um filtro aqui de um hang-on de 400 litros hora. Essa caixa deve ter uns 16 litros, mais ou menos, 18 litros. Esse hang-on é 400 litros hora e um aquecedor de 50 watts, né? Um aquecedorzinho de 50 watts. Por que esses peixes vieram para cá? Eles estavam beliscando o rabo dos japoneses, né? Eles estavam junto com os japoneses, eles começaram a comer, a beliscar o rabo dos japoneses, começou a machucar os japoneses. O barbo-ouro é um peixe muito territorialista, né? Ele demarca muito território, então o japonês ia para o lado, eles beliscavam o japonês. O japonês é um peixe grande, mas bobo, e eles começaram a machucar os japoneses. E eu fiquei naquele dilema, desfazer dos peixes e deixar somente japonês no aquário, ou mudar, botar um outro aquário. Eu não comprei um outro aquário, também não quero comprar um outro aquário. Por enquanto vai ficar nessa caixinha mesmo. Então aqui já tem alguns meses já, estão bem, estão se alimentando bem, estão com bastante, uma cor bem forte. É um peixe que eu gosto de criar, sempre, desde criança eu cuido de peixe barbo-ouro também. Só que eles não se dão com o japonês é muito bobão, como eu disse, então eles acabam agredindo e machucando os peixinhos, por isso que eu tirei eles de lá. Mas estão aí, meus barbo-ouros aí. Eu gosto muito desses peixinhos também, acho eles bem bonitos, né? Bem amarelinhos mesmo, bem coloridos. Então aí, firme e forte. Eu ia desfazer, eu ia vender para a loja, eu ia devolver para a loja, mas como é um peixe que eu gosto, eu acabei ficando com eles. Beleza, galera? Essa é a minha fauna, para vocês conhecerem um pouco da fauna. E depois de conhecer a fauna, depois de falar da fauna, eu consigo falar um pouco sobre alimentação, por exemplo, que é o próximo vídeo. Beleza? Abração. Like, assina o canal, se inscreve no canal, dá um likezinho e vamos juntos. Abraço, tchau, tchau.